Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém? Em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8, diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O que precisamos fazer para sermos enviados? O que precisamos fazer para sermos enviados? Este é o título escolhido para esta mensagem. Queridos irmãos, este é um dos mais conhecidos textos do profeta Isaías e do Antigo Testamento. Nele vemos um relato de sua própria experiência em um encontro transformador com o Senhor. A maneira como Deus age em nossas vidas, meus irmãos, pode ser muito diferente daquela experiência de Isaías, mas um encontro com o Senhor sempre traz mudanças em nossas vidas. Não há nada que precisamos mais hoje, meus irmãos, do que experiências reais e profundas no conhecimento de Deus. Isaías já era um profeta de Deus e já profetizava em Israel, mas faltava ele se entregar totalmente ao Senhor, arrepender-se de seus erros e pecados e tirar o impedimento para que Deus pudesse usá-lo ainda mais. E assim foi feito, meus irmãos, conforme relata o texto bíblico. O chamado de Deus ao homem, meus irmãos, é confirmado pela visão, pelo vislumbre da glória de Deus. Isaías teve essa visão. O chamado de Deus ao homem é confirmado pela visão, pelo vislumbre da glória de Deus. E isso aconteceu com Isaías, meus irmãos. Isaías teve essa visão. Portanto, queridos irmãos, o que nós precisamos para sermos enviados? Essa é uma pergunta. Esta é uma pergunta para todos nós. O que precisamos para sermos enviados? Em primeiro lugar,
precisamos ver o que Isaías viu. Nos versículos de 1 a 4 do texto diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Irmãos, este texto esclarece que o profeta Isaías teve uma visão do próprio Deus. E ele o descreve exaltando 2 características importantes. Deus é o Senhor e Ele é santo. E também afirma: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O texto esclarece também, meus irmãos, que ele viu os atributos de Deus. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O texto diz também que o profeta viu os umbrais, os batentes das portas se moverem com um terremoto, ocasionado pela reverberação da voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça, símbolo da glória que entrava no templo. O terremoto, meus irmãos, é símbolo do que estava ocorrendo no interior do profeta. Queridos irmãos, esta foi a visão do profeta Isaías. No entanto, meus irmãos, temos observado hoje que muitas pessoas conseguem facilmente ver a Deus como Pai, como amigo, ou mesmo como um provedor, como um mantenedor, aquele que vai lhe dar o que você precisa. Todas essas coisas, meus irmãos, são verdadeiras e necessárias. Mas quando somos impactados por sua presença, não há como não sermos comovidos por sua santidade e levados a reconhecê-lo como Senhor. Foi o que aconteceu com Isaías. E este é o ponto que abre as portas para outras visões que passamos a ter. Em segundo lugar, precisamos sentir o que Isaías sentiu. Nos versículos de 5 a 7 diz assim: Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Aqui nós vimos, meus irmãos, que Isaías poderia ter ficado maravilhado apenas contemplando a santidade de Deus. Mas, ao olhar para o Senhor, não teve como deixar de sentir e reconhecer a sua fragilidade e o pecado
que via em si mesmo. A sua reação foi de temor e espanto. Então ele disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse foi realmente um verdadeiro encontro, pois pessoas que tratam a Deus levianamente, apenas querendo receber sua bênção e nunca são transformados, talvez ainda não tenham experimentado um verdadeiro encontro. Isaías vê o seu pecado e o pecado que envolve a vida a seu redor. Ele disse assim: habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa foi a declaração de Isaías. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Queridos irmãos, ninguém muda antes de reconhecer o seu estado e a sua necessidade. Para sermos transformados, precisamos primeiro reconhecer a nossa fraqueza e a nossa condição de miserável pecador. Como está a sua vida com Deus? O texto diz ainda, meus irmãos, que ele sentiu a sua própria purificação. Quando reconhece o seu pecado, Isaías é tocado por uma brasa viva do altar. O resultado não é somente o perdão, mas também a purificação, ou seja, Isaías sai deste encontro totalmente transformado. Queridos, é impossível ter um verdadeiro encontro com o Senhor sem experimentar uma mudança marcante, pois antes do perdão e da purificação, nada podemos fazer para Deus. Nada podemos fazer na obra do Senhor. É importante também notar, queridos, que vem dele o poder e o perdão. Pois antes mesmo da vinda de Jesus, já se percebia claramente que somente a graça de Deus podia nos curar. Em terceiro lugar, precisamos dizer o que Isaías disse. A Bíblia diz assim no versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos irmãos, vimos aqui no texto que Isaías já se sentia preparado para a obra do Senhor. Então ele disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabemos, meus irmãos, que muitos param no ponto anterior, mas Isaías foi além. Depois de purificado, depois de perdoado, ele quis mais de Deus. Queridos, é maravilhoso saber que Deus quer e pode usar nossas vidas. Temos um propósito eterno a cumprir. Temos um chamado de Deus.
Mas, infelizmente, muitos ainda pensam que só pastores ou algumas pessoas especiais têm um chamado. Mas o chamado de Jesus é para todos nós, meus irmãos. O chamado de Jesus é para todos nós. E aqui nós vimos o grande privilégio que teve o profeta Isaías. Daí concluímos que nós hoje, para sermos enviados, precisamos ver o que Isaías viu, precisamos sentir o que Isaías sentiu e precisamos dizer o que Isaías disse. No entanto, queridos irmãos, o que muitas pessoas não entendem nos nossos dias é que o chamado profético não era tido como status, como existe nos dias de hoje. O chamado profético exigia, acima de tudo, uma vida santa. Mas, infelizmente, queridos irmãos, hoje muitos se intitulam profetas de Deus, vasos escolhidos do Senhor, sem reconhecer a necessidade de ver, sentir e dizer do profeta Isaías. Pois poucos estão dispostos a renunciar tudo pelo chamado de Deus. Poucos estão dispostos a serem purificados no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de falar. Diferentemente de Isaías, que segundo as Escrituras, quando ele viu a glória de Deus, ele reconheceu logo a sua fragilidade e pequenez, dizendo assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, aquele ai significa na cultura hebreia um sentido de condenação e de juízo. O profeta Isaías não encobriu o seu pecado, ele confessou e por isso teve seu pecado perdoado. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, de nada nos adianta sermos considerados profetas pelos homens, se diante de Deus e da sua presença continuamos a ser transgressores. Podemos notar que foi após ter sido tocado e perdoado por Deus que ouviu-se a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Daí a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos irmãos, queridos ouvintes, que possamos estar preparados para, diante da soberana presença de Deus, podermos responder como Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? E que Deus assim nos abençoe.